Gente, bem-vindos a mais um Conversa Terapia. E hoje o tema é muito especial, é um tema que eu amo e daqui a pouco eu vou contar para vocês. Vamos começar falando sobre as nossas redes sociais. A primeira rede que vocês precisam seguir é @Rede Onda Digital. Não deixem de seguir, de curtir, de comentar, isso é muito importante para a gente. Siga também a nossa rede do @Conversa Terapia _podcast e o meu Instagram também, doutora Cecília _Grangeiro com G, que sempre coloco aqui para mim com J. É com G, pessoal, por favor. E vamos falar agora também do nosso querido patrocinador, que é a empresa ASA Piscinas, uma empresa que já está há 28 anos no mercado, com produtos maravilhosos para sua piscina. Vamos ter um feriadão aí do aniversário de Manaus, dia 24. Aproveite para tratar aí sua piscina, comprar os produtos, visitar a ASA Piscinas e também conhecer o Instagram deles, @asa.piscina. E para começar, vamos falar hoje novamente com uma grande amiga minha que eu admiro muito como mulher, como empresária, como mãe, política também. Gente, ela faz assim de tudo um pouco. Tem um cérebro privilegiado, que é minha amiga Michele Guimarães. Seja bem-vinda, minha amiga, hoje para falar sobre empreendedorismo na carreira. Bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre gerar dinheiro, né, gente? Isso. Mas antes de falar de gerar dinheiro, a gente tem que falar de satisfação pessoal, né, Cissa? Gostei. Que é isso que o empreendedorismo tem que promover. Pronto, gostei. Sabe, Michele, assim, quando eu comecei a carreira médica, na faculdade a gente não tem aula de empreendedorismo, né? Ninguém tem. A gente tem aula sobre a técnica, sobre a medicina. Eu me formei na UFAM, né? Amo minha universidade. Mas quando eu terminei a faculdade, comecei a dar plantão e pensei assim, poxa, mas eu podia ter a minha empresa, como é que eu vou fazer? E eu fiquei perdida. Você fica perdido também? Você que é recém-formado na área da saúde, a gente não tem um preparo para isso. E aí eu comecei a procurar conhecimento, sou muito grata, assim, ao meu marido, ele que me inscreveu num curso do Carlos Oshiro. Sim. E falou, olha só, tu vai agora começar a estudar com ele. Porque na época, Michele, meu Instagram era fechado, eu não atendia números desconhecidos. Aí meu marido falava, nossa, você está perdendo cliente, está perdendo paciente. Eu não fazia network com ninguém, eu ficava só ali no centro cirúrgico, né? Só no centro cirúrgico o dia todo, porque assim, como é um ambiente masculino, eu pensava assim, nossa, eu tenho que provar que eu sou boa, Sim. eu tenho que provar que eu consigo, eu tenho que ser a primeira a chegar, a última a sair. E fiquei nessa fase por um tempo. Eu só usava preto ou então cinza. Era uma forma também de, acho que de impor assim também uma distância, né? Nunca usava rosa, cores claras também. E aí comecei a me interessar sobre empreendedorismo nessa fase, já que eu falei, não, agora eu tenho que empreender, tenho que ter um lugar para mim, tenho que saber como manusear, como fazer minha gestão, que é difícil, né? E eu comecei com gestão de tempo, que muita gente acha que é besteira, né? Isso tem a ver com empreendedorismo na sua carreira? Total. Mas eu queria fazer um parêntese, Cissa, quando tu fala que só usava preto, que era uma forma de te impor, que é um ambiente masculino. E é interessante a gente lembrar que poder tem cara de homem. Não é? E aí Olha a gente só. evita de usar esses elementos femininos Sim. delicados, porque como o poder tem cara de homem, terno, coisa reta, né, roupa escura, a gente tem que se assemelhar a isso. Mas será mesmo? Como eu era muito nova, até também assim, sem tanta experiência, então eu tinha essa preocupação. Até na cor da unha, eu lembro que uma pessoa falou, doutora, a senhora só usa cor escura? Eu digo, não uso nada claro. Por que não? Eu falei, não, porque eu não gosto de brincadeira. Ela, o que tem a ver? O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas eu lembro que quando eu ia no hospital, todo mundo falava assim, moça, chama um neuro. Ou Sim. então, moça, chama aí o médico para mim. E eu era nova, mulher, e no Brasil todo nós somos apenas 5% de neurocirurgiões, né? Neurocirurgiões. Então, cirurgiãs. Então, assim, eu queria me impor, eu queria uma distância, a seriedade. Mas depois, quando eu comecei já a mostrar meu trabalho, todo mundo começou a se conhecer. Hoje em dia não é mais necessário.
Mas aí é que tá o Mas já poder da passei. internet, da rede social, para você mostrar sua competência. Sim, Sem sim. precisar se transfigurar em outra pessoa que não é você. Amei. E aí o Oshiro falou assim, bora abrir teu Instagram? Eu disse, ai não, porque vai ter o hater, vai ter uma crítica que eu não vou gostar. Eu não sou boa com crítica. Eu detesto aquele negócio de uma crítica construtiva. É, que não existe. Eu digo, não faz não. Tu também, né, Laís? Ah, não existe isso pra mim não, amiga. Aí eu falei, tá, vamos abrir. E aí eu passei 3 dias assim tensa, sabe? O que será que vai acontecer? O que será que vão falar? Será que vão me achar uma médica blogueira? Eu tive essa fase, né? Será que eu vou ficar muito blogueirinha? E teve algum tipo de brincadeira. Ai, cadê aquele teus rios apontando? E aí, depois, as mesmas pessoas que falavam do meu rios começaram a fazer. Aí eu digo, ei, porque eu conheço as pessoas da infância, sim, né? Sim. Falei, tu tá fazendo rios também agora, né? Tu tá fazendo stories, tá postando. Então, às vezes, quem critica o que a gente faz, olha, gosta e depois começa a fazer também, né? Diz o ditado, quem desdenha quer comprar. Só que as pessoas esquecem que hoje a rede social também né? A rede social é as novas páginas amarelas. Sim. Antigamente, eu lembro, lógico, ainda é do meu tempo, né? Da do Laís, meu, não. Do meu pois é, do também, nosso ainda né? Eu quero achar um vidraceiro, ia na página amarela. Sim. Hoje a gente vai no Instagram, a gente vai no Google. Isso. Né? No caso de vocês, médicos. Jogo lá o nome do médico no Google. Achei, mas deixa eu ver se esse médico tá ativo. Sim. E sinônimo de estar ativa está também mostrando seu trabalho na rede social. Isso. Então, se esse médico não tem nada na rede social, pra mim, das duas umas. Ou ele é muito bam, e tá muito ocupado, e já virou assim um sumo sacerdote, celebridade, né? Ou não é tão bom assim. Eu vou nesses dois extremos. Eu como consumidora, né? Como paciente. Sim, eu te Mas eu entendo. acho legal quando o profissional tá mostrando seu trabalho na rede social. E a mesma coisa, por exemplo, quando eu vou procurar um hotel. E aí o hotel não tem fotos atualizadas, tem coisas de 5 anos atrás. Eu digo, tem alguma coisa que não tá bacana, né? Eu te entendo. E aí, na área médica, eu vivia assim um conflito. Até quando que eu posso postar? A gente tem normas, né? Sim. No CRM, no CFM. Mas eu consegui achar um equilíbrio. E era o que a gente estava falando no início, aqui nos bastidores, né? Sobre o empreendedor mostrar a sua cara, mostrar o seu perfil, mostrar o que gosta, o que não gosta. E aí eu vou te contar depois outros detalhes. E aí eu queria saber para você qual, pra gente começar, né, que a gente fala muito. Qual o conselho que você dá para uma pessoa que está começando a empreender? Eu mostro só minha empresa, eu mostro o que eu faço, a minha rotina, o meu dia a dia. O que você acha que a pessoa pode começar a fazer? Assim, o básico ainda, Sim. né? Primeiro, né, a gente tem que esclarecer o que é empreender. Empreender é você ter habilidades empreendedoras para poder inovar em algo. Quando eu digo inovar, não é inventar a roda. Gostei, tá? Gostei. Não eu não preciso ter algo inédito para dizer que eu estou inovando. Não. Qualquer melhoria de processo, produto, serviço que eu fiz em relação a alguma coisa que já tem no mercado é uma inovação. Certo. E Michele, você acha que qualquer pessoa pode empreender ou não? A pessoa tem que ter aquele jeito, ela tem que nascer com isso, ou ela pode falar, não, eu quero procurar ser empreendedor, eu vou estudar, vou me dedicar, eu vou correr atrás. O que você acha? Pois é, Cissa. Antes de você querer... a gente entende empreendedor como aquele cara que é milionário, tem uma empresa grande, né? A gente pensa isso, faz sucesso. Né? Não trabalha sexta-tarde, Pois né? Então, a gente, infelizmente, sucesso é sinônimo de dinheiro. Uhum. Né? Então, a pessoa tem muito dinheiro, ela teve muito sucesso. Só que a gente tem que dar um passo atrás. Quando eu comecei a fazer a mentoria de carreira com foco na habilidade empreendedora, foi porque a gente precisa entender o que o ser humano quer antes dele ser profissional. O que você quer para sua vida pessoal, para você? Gostei. Até porque cada um tem uma definição de sucesso, né?
E eu postei hoje de manhã sobre isso, porque eu tive uma cobrança agora muito grande nesse período eleitoral, né? Uhum. Olha, você não pode postar nada de política, você tem que postar todo dia sobre o mesmo assunto. No meu caso é dor, pessoal, eu trabalho muito com dor, né? Então, assim, me cobravam muito isso. Só que, assim, a minha personalidade, eu não gosto de sempre ver a mesma coisa porque eu canso. Por isso que eu também não faço tatuagem, porque eu ia cansar de ver todo dia aquilo que me... Eu canso. E até quando eu vou assim no Instagram, não criticando ninguém, é só assim o meu, né? Que eu vejo a mesma cor, a mesma letra, o mesmo tema, e todo dia aquele mesmo tema, eu canso. Eu gosto de ver coisas diferentes, a pessoa postando assim uma opinião dela, o que que ela acha, o que que ela passou, como é que ela pode melhorar a tua vida, como é que ela pode te ajudar, o que que deu errado. Eu gosto de saber dessas coisas. Então, como eu passei por esse período agora e tive essas críticas, eu falei, Uhum. eu passei por um período de reflexão, o que Sim. que eu vou fazer do meu Instagram, e decidi que eu ia fazer como eu sou. Eu gosto de política, eu gosto de história, de arte, de música, de meme. Eu gosto de os memes e amo a neurocirurgia, amo a maternidade. Então, assim eu vou fazendo. Não quer dizer que o momento não mude, né? Porque acho que empreender a gente vai revisando a nossa Exatamente. trajetória, né? Exatamente. Tudo isso que você está falando faz parte de um ser humano, que ele é plural, é diverso. Exato, São várias coisas dentro da gente. Nós não somos uma só faceta. Já começa exato. daí. Então, E a dor é assim, né? A dor é sim. só a pontinha do iceberg, assim, que envolve a família, a ansiedade, a depressão, o trabalho, a É. cobrança, traumas de infância. Então, assim, eu não posso falar todo dia de dor de cabeça, dor de cabeça, dor de... Não critico quem tem esse tipo de estratégia, mas para mim, no momento ainda não serve. E como é que você faz esse estudo, assim, da pessoa para montar esse empreendedorismo na carreira? Pois é, voltando um passinho atrás. Eu sempre fui consultora empresarial. Então, eu chegava na empresa, entendia a empresa, via o que podia melhorar na empresa. Só que eu fui percebendo que muitas vezes não se tinha uma continuidade da melhoria daqueles processos, não tinha constância. É mesmo? Aí você Just terminava, aí parava. Aí a pessoa desandava. E Tá. aí foi quando eu fui querer entender o porquê que não tinha a continuidade. E por Porque que eu não tinha era? trabalhado a cabeça do empreendedor antes. Olha que É essa que é a interessante. questão. Olha só, e eu fiz agora assim, uma analogia com a dor. Mesmo que eu use o medicamento, aí eu dou o medicamento para o paciente, a dor melhora. Mas se eu não trabalhar a cabeça, que tem que fazer atividade física, que tem que dormir bem, que tem que estar feliz, que tem que melhorar a carreira, que tem que se conhecer, a dor continua. Olha só como a gente tem Justamente. esse. Por isso que a gente se dá bem. A gente Mas, tem esse link, é. mas aí é que tá. Como a gente estava falando, sucesso é relativo para cada um. Eu já tive clientes que são muito felizes com uma farmácia ali na Zona Leste Amém. fazendo faturamento X e aquele faturamento dava para ele viver, dava para ele ter o sossego dele. Entendeu? Então a gente tem que entender qual é a tua motivação pessoal antes. É o primeiro Tá. ponto. E eu amei isso que você está falando, porque também teve uma época em que queriam, por exemplo, me colocar muito produzida, muito chique, com as poses bem, né, de empresária. Mas eu falei, gente, eu sou neurocirurgiã. Às vezes eu trato as pessoas no pior momento da vida, né? Às vezes eu recebo uma criança com câncer, então eu não ia escolher um neurocirurgião ou uma neurocirurgiã que estivesse muito arrumada, em várias poses e como uma empreendedora muito famosa. Eu tento pensar como eu iria escolher esse profissional. E o Ah, profissional, ele é humano, ele tem os dias que está cansado, tem os dias que as coisas dão errado, tem o dia que a gente tenta inovar, ou quando a gente viaja para um congresso, quando a gente vai buscar conhecimento. E é isso que eu gosto de mostrar na minha rede social, né? Não pois só é. uma cirurgiã Mas percebe, essa tua sempre, fala, sempre bonita. A gente pro, não tá bonita pra forma como sempre. eu trabalho na mentoria, essa tua fala pra mim tá toda errada. Não por ti, Aham, não é por ti. Mas se eu não entendo quem é a Cecília, quais são as exato. motivações da Cecília, como eu falei, o que a Cecília quer com a carreira dela, quem ela quer atender, qual é o nicho de mercado, entendeu?
Se eu não respeitar a essência da Cecília, Olha, amei, é amei. fórmula de bolo pronta. Isso. É isso que eu tô te falando. Sucesso é sinônimo de dinheiro, todo mundo tem que ter cara de executivo rico. Isso. E assim que tem que ser. Não é assim. Porque não é todo mundo que vai se identificar com isso. Não tenho nada contra quem gosta, né, de Também fazer não as tenho, fotos e tal, não né? tenho. A minha persona é assim. A minha persona é de uma mulher mais firme, mais dura, de cortes mais retos. Eu não gosto de babado, eu não gosto de florido. Mas isso sou eu de verdade. Entendeu? E a gente que trabalha com o ser humano, a gente tem que entender cada um, né? O que serve para uma pessoa, não serve para outra. Não serve para outra. E isso realmente é você fazer a gestão da sua carreira, né? Justamente. E aí você então analisa cada cliente, né? Vê o que é o sucesso para ela. Por exemplo, para mim, sucesso é ter tempo. E eu amo dormir em casa. Já teve tempo que eu dava plantão à noite. E aí eu falei, gente, eu quero dormir em casa toda noite porque eu tenho 2 filhas. E eu fui criticada no início. Ah, ela não quer trabalhar. Ah, essa neurocirurgiã é muito mole. Eu não quis dar plantão à noite nem final de semana. Sim. Foi uma escolha minha. Sim, né? E tá tudo bem, porque é Isso. relativo para cada um, a motivação pessoal. Mas enfrentei, assim, um preconceito no início. Olha, ela não Certíssima. trabalha. Ela não gosta de trabalhar. Mas os assim, teus resultados é que vão falar por ti. Não é o que o Exato. outro acha. Exato. Então, assim, para as jovens também que estão nos assistindo, eu acho importante a gente ter esse autoconhecimento para saber o que é o sucesso pra gente, né? Que se a gente ligar sempre pro que o outro tá pensando, o que o outro tá achando, as coisas não andam, né? E esse sucesso, ele é mutável. Por exemplo, quando eu começo a mentoria, eu trabalho com uma grande meta de 5 anos. Daqui a 5 anos. Não tá tão perto, também não tá tão longe que não se, né, que fique esquecida. Então, o que você quer daqui a 5 anos? Essa é a grande pergunta. E aí, tudo que você for fazer da sua carreira, né, empreender na sua carreira, vai ter que ser concatenado com aquela meta. Ai, eu vou anotar isso, 5 anos. Tudo tem que fazer sentido para eu atingir aquela grande meta. Entendeu? Então, aí a gente vai aprender a dizer sim e não para um monte de coisa. Sim para o que faz sentido para minha meta e não para o que não faz, porque a gente tende a querer abraçar o mundo, né? Ou não, a gente tende a pegar muitas vezes quem trabalha, CLT, quem está ali batalhando todo dia realmente, né? Não tem ainda uma escolaridade tão boa, tá início de carreira. O pessoal tende a pegar qualquer trabalho, ok, todo mundo precisa pagar a conta, a gente não pode ser romântico. Sim. Mas a gente tem que estar pelo menos o mais próximo possível da nossa meta. Sim, e você sabe também que eu era concursada como neurocirurgiã e eu decidi largar o concurso. Eu tive um mentorado lá em São Paulo, ortopedista do Hospital das Clínicas, que largou o concurso para ir atender só no Einstein. E aí também foi outro... Foi um... Exatamente. Foi outro bafafá. Nossa, vai largar o concurso. Exatamente. Mas assim, não foi uma coisa de uma hora para outra, foi uma coisa pensada, analisada. Amava o lugar, mas não estava mais fazendo sentido para mim, né? E quando perde assim o sentido, e aí eu não consigo ficar. E aí é quando você virou protagonista e empreendedora da sua carreira. Foi isso. Foi exatamente. Você Olha, teve o poder de contigo. decisão. Foi. Você não é refém do que o mercado te apresentou. Mas aí perguntaram, e aí tua aposentadoria? Eu falei, gente, vou ficar indo 30, 40 anos para um lugar triste, pensando como é que vai ser, então vou me preparar para isso até lá. Como se fosse a única forma de ter fonte de renda. Não que eu não gostasse, né, do local, eu amava, mas não estava mais fazendo sentido. Era isso, eu falei, não estou feliz aqui, eu queria mudar, queria procurar outras coisas. E aí foi quando eu vi a clínica também, e aí as coisas também vão mudando, né? E aí várias perguntas assim surgiram, eu procurei também vários cursos de empreendedorismo. E aí, uma das perguntas que as jovens me fazem da área de medicina é bem assim, doutor, eu posso postar tudo que eu quero no meu Instagram? O Instagram é meu e eu vou fazer o que eu quero. O que você acha? Já falo logo, desse tema do empreendedorismo na sua carreira? Não. Não, né? Não pode. Por isso que a gente tem que entender a pessoa, o que a pessoa quer com a carreira dela. E aí depois a gente vai para
o profissional em si, a pessoa enquanto profissional. Entendendo a pessoa, a gente consegue trabalhar melhor esse profissional. E aí sim, eu digo que rede social é a última etapa, é a vitrine. A gente não tem como trabalhar rede social se não trabalhar a base estratégica antes. Se eu não trabalhar, digamos assim, o fundo da loja. Se essa loja não tem estoque, não tem produto, não tem vendedor, Perfeito. né? Aí a vitrine é por último, é quando eu já estou abrindo, né? Me abrindo para o mercado. Certo. Mas não pode, não é tudo que a gente quer. Se a gente falar tudo que a gente quer na vida, ferrou. Né? Mas tem que ser um equilíbrio, que aí volta com o que você estava falando antes. Eu gosto de meme, eu gosto de besteira, eu gosto de história. A rede social são pessoas se relacionando com pessoas ali. E tudo de uma forma equilibrada. Equilibrada. E você sabe, assim, que eu fiz um grande network, uma grande amizade com um meme, assim, que eu postei. E a pessoa, uma amiga, fala assim, olha, que engraçado, eu tava rindo disso também. E geralmente, assim, é uma coisa que tem a ver com a minha área. E acabou que a gente fez um link, fez amizade e começou e o network foi muito bacana. Mas assim, tudo com propósito, sem machucar ninguém. Eu acho que esse é o mais importante também, né? Manter o respeito. A gente levando as coisas a sério também, até meu posicionamento na política, eu achei que ia gerar mais confusão, mas foi muito respeitado, assim, nunca fiz brincadeira com as pessoas com quem eu não concordo, até porque eu não gosto de brincadeira também. É forma e conteúdo, né? O que a gente fala é o como a gente fala. Isso, e aí postei a minha posição, que eu achava, e tudo certo também, vida que segue. E você acha, Michele, que assim, com o empreendedorismo e com essa polaridade também que está acontecendo, você acha que o empreendedor não deve se manifestar ou deve se manifestar em relação à política? E está tudo bem se ele não quiser se manifestar também. O que você acha? Eu acho que é justamente forma e conteúdo. O que a gente está vivendo é isso que você está falando, a intolerância. Uhum. Eu sou a favor de lado A, de lado B, mas eu te respeito. Sim. Tá tudo certo. Agora, se você não consegue respeitar, ou se você precisa ofender o outro... Aí vai vir também... Aí, meu amor, você vai perder cliente. Aí vai começar, né? Aí começa a confusão. Perde cliente, perde oportunidade de carreira, perde trabalho, perde um monte de coisa. Falando em oportunidade de carreira também, eu vi um vídeo de uma moça que tinha sido demitida e ela dava graças a Deus que tinha sido demitida e postou. Eu falo, gente, tu já passou por alguma situação assim, já viu isso? E é tão triste você ver a pessoa fazendo pouco assim, porque acaba que ela está fechando portas para outras empresas também, né? Tá fechando portas, tá danificando, digamos assim, a própria imagem, tá arranhando a própria imagem, né? Tá acabando com o seu networking. Como é que eu vou contratar ou indicar alguém que na primeira oportunidade, na primeira desavença ou dificuldade, expõe a empresa que trabalha? Qual é a confiança que eu vou ter de indicar uma pessoa dessa? Sim, sim. Então, pessoal, a gente não pode postar tudo. E assim, a gente viveu numa época que não tinha Instagram, não tinha internet. Somos imigrantes digitais. Isso, nossos exatamente. Filhos já são os nativos. E sabe que eu não vejo tudo com normalidade. E essa geração parece assim que tudo ficou normal, né? E para a gente empreender, a gente também tem que ter uma estratégia. A gente não pode fazer de qualquer forma, ou falar de qualquer forma, e fazer também de qualquer forma. E como é que você vê esse mundo digital para quem está começando a empreender agora? Volta a palavra estratégia. Tá, mas tu acha que eles têm mais facilidade? Ou por, às vezes, falar o que pensa, acaba também se prejudicando, porque tudo é estratégia. Cada vez, o que eu posto na minha rede social, né, comunica algo. Uhum. É uma mensagem. Mas qual é a mensagem que eu quero passar? Para quem eu quero passar? Até um meme que a gente posta, ele é uma mensagem para alguma coisa. Exato. Pode ser para mostrar que eu sou uma pessoa descontraída, que eu sou uma pessoa normal, como todo mundo. E que às vezes é um meme sobre dor, sobre como a pessoa senta. Ai, doutor, eu sento assim mesmo. Fala, olha, então preste atenção. Não senta mais assim. E vai gerando essa conexão também, né?
E outra coisa também que eu falo sobre empreendedorismo é o poder de dizer o não. E as mulheres têm Uhum. muita dificuldade desse não, né? Tem, porque como a gente, infelizmente, a mulher muitas vezes tem. Eu tô aqui, gente, olhando, tá? É porque eu tô com uma reunião aberta com meus sócios. Eles estão falando e eu tenho que estar aqui Já fala para online. assistir aqui a gente. E tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e é isso aí. Então a mulher ela tem uma autoestima geralmente baixa. Ela tem a necessidade de se sentir segura, de se sentir aceita, né? Onde ela está. Então acaba dizendo sim para tudo na esperança de ser aceita. E é aí que mora o erro. Entendi. E sabe que eu fiz um curso de liderança feminina e era de uma universidade de Portugal. Uhum. E aí havia mulheres de várias partes assim do mundo reunidas e a gente fez um estudo de caso que era sobre justamente uma empreendedora que trabalhava numa grande empresa e que o chefe dava um trabalho assim enorme para ela, mesmo se ela tem condições, e ela dizia sim, com medo assim de dizer, olha, eu não consigo, não vai dar, essa não é minha função, por que não passou para o meu colega que é homem, por que só eu também? E aí foi muito bacana essa experiência, porque tinha mães, Sim. né, no grupo, tinha mulheres jovens, então eu vi assim que geralmente as mães, pelo menos nessa experiência que eu Sim. tive, conseguiam, estavam dizendo mais o sim. E as jovens diziam, não vou fazer isso não. Ah, mas você tem que pensar um pouco mais, porque talvez ele confie em você, por isso que ele pediu para você fazer isso. E é difícil, assim, você diferenciar até quando as pessoas estão também passando do limite, né? Justamente. Eu tô com uma mentorada, agora a gente está no processo de mentoria, que está passando mais ou menos por isso. Assumiu uma grande posição, ela sempre foi de cargo técnico. Certo. E assumiu uma grande posição, está liderando várias pessoas. E aí o chefe dela, que é o dono da empresa, começou a cobrar um monte de coisa, tudo para ontem. E aí ela estava deixando a vida dela pessoal ir pro buraco, porque ela assumia tudo isso, absorvia. Sim. E a gente foi no cerne da questão. Eu não sou psicóloga e estudei várias coisas, mas para justamente entender a cabeça do profissional. Eu, vamos lá, por que você está dizendo tanto sim? E aí, converse. E eu entro no processo de porquê. Eu vou fazendo perguntas. Por quê, para a pessoa se autorresponder. Chegou até nessa. E o que a gente descobriu? Que como ela tem uma mãe que é descontrolada financeiramente, hoje ela sustenta a mãe. Ela assumiu a responsabilidade da mãe. Então ela não quer perder esse emprego de Ela jeito não quer nenhum. perder esse emprego porque ela tá meio que virando esteio de família. Certo. Só que aí entra a racionalidade. Ela trabalha em tecnologia, né, no ramo tecnológico, que está bombando, que está pagando altos salários. Não é uma pessoa que começou ontem, já tem cerca de 10 anos já de profissão na área, né? Então, eu fui racionalizando com ela o sentimento. Olha que tá bacana. Entendendo? Uhum. E aí eu Gente, disse... já quero fazer essa mentoria. E aí, Cissa, o que foi que a gente entendeu? Olha, teu namoro tá indo pro buraco, em tese, assim, Sim. né? Você tá deixando de lado o namoro, você tá deixando de lado suas aspirações, hobbies, porque você tá absorvendo tudo. Porque você tem medo de dizer não, se passar por incompetente, perder a posição, perder o emprego. E você Mas isso, sabe? só concluindo, isso não vai acontecer, né? O que você tem que fazer, e até a tarefa de casa, que toda semana, como é sessão semanal, eu deixo a tarefa de casa da semana. Então, sábado ela vai ter que me mostrar a tarefinha. E aí, qual é a tarefa? Você vai ter que reunir com o teu chefe e entender quais são as demandas realmente prioritárias para ele. Você vai fazer uma escala de impacto. Uhum. Então, o que ele precisa realmente, que vai causar mais impacto e é mais urgente, e o que não é tanto. Então, você vai escalar as suas tarefas de acordo com o grau de prioridade. Uhum. E aí sim você vai conseguir respirar, porque vai ter coisa que você vai ter que entregar semana que vem, tudo certo, e vai ter coisa que vai ser só daqui para 2 meses. E não é tudo ao mesmo tempo. Então, o problema do CLT, digamos assim, quem é colaborador de alguém, o problema dele é que ainda tem uma mentalidade de mendicância.
eu preciso desse emprego, por favor, me dê um emprego. Quando, na verdade, tem que ser uma mentalidade de negociação. Sim. Eu estou aqui vendendo minha prestação de serviço, o meu know-how, o meu conhecimento, e em troca você vai me remunerar por isso. E eu não sei se você sente a mesma coisa, mas assim, a minha percepção é que as mulheres têm mais dificuldade para negociar, para dizer, olha só, isso daqui não dá, eu não vou fazer, não é esse o momento, não foi para isso que eu fui contratada. Foi justamente esse o motivo que eu larguei lá o concurso, porque eu fiz o concurso para uma coisa e estavam pedindo para fazer outra, né? Então não tinha a mesma função, né? Não estava fazendo sentido. E aí, sabe, Michele, que quando a gente começa também a pegar várias coisas ao mesmo tempo, na parte neurológica, às vezes a gente fica tão sobrecarregada que teve uma época que eu dizia bem assim, nossa, está sobrando tempo, eu estou esquecendo de alguma coisa. Tá sobrando tempo. Já estava viciada em ficar sobrecarregada. Isso, tá sobrando tempo. Gente, eu não acredito que eu não estou produzindo nada, né? E aí, depois eu fui aprendendo, com o passar do tempo e com conhecimento também, que esse tempo é muito importante. E foi justamente nessa sobra de tempo, que eu não tinha nada para fazer, que surgiram as melhores ideias que eu já tive. Porque assim, você teve tempo para pensar em você e na sua carreira e, consequentemente, você vai enxergar oportunidades. Exato. O problema é que todo profissional, e agora eu estou falando com você, que está me assistindo, muitas vezes você entra lá na roda do hamster. Eu entro na roda e eu trabalho para pagar a conta, trabalho para pagar a conta, trabalho para pagar a conta e fica naquilo. E aí, cadê o teu planejamento estratégico de vida, de carreira, de tudo? Amei. E é justamente esse o nosso X da questão dessa conversa terapia, né? Porque assim, a gente fica no modo automático, acorda e vai dormir, trabalha e vai dormir. E aí, quando eu comecei a ter essa parada para organizar o dia, a semana, o que fazia sentido, o que não fazia sentido, como é que estava a vida familiar, espiritual também, que eu não ligava tanto antes, né? E aí, de um ano para cá que eu vim me dedicando um pouco mais, como é que estava o sono, a qualidade de vida, ou então até a parte social também. Você sabe que durante um tempo eu achava assim um luxo eu tomar café com alguém. Meu Deus. Eu dizia assim, gente, vou tomar café. Eu dizia assim, não marquem café comigo, porque eu não tenho tempo para nada. E aí virou uma brincadeira, porque quando eu falava assim, amiga, eu tenho que tomar um café contigo, eu dizia, pronto, a Cecília vai contar alguma coisa. Porque era tão aconteceu alguma isso, coisa, né? Para ela marcar um café, o que o negócio tá pegando. Aí toda vez que dizia, vamos tomar um café, o que aconteceu? Aí agora, gente, eu já tomo café, já consigo, né? E sem a culpa também, né? Falar, tô tomando um café. E aí foi quando eu entendi que o network do café também era importante. Muito. E as mulheres fazem pouco network. Faz pouco. Mas, Cecília, entende, amiga? É tudo um ciclo vicioso, né? A gente estuda, entra no mercado de trabalho, precisa se provar. Exato. Né? Precisa vencer o machismo, aí a gente casa, tem filho, aí a gente assume o trabalho, os filhos, a administração da casa, assume um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí eu não tenho tempo de me relacionar com outras pessoas, de fazer network, que é isso que faz a gente crescer na carreira. Sim, também. Porque pessoas fazem negócios com pessoas, pessoas se relacionam com pessoas. E olha só que interessante, eu tive que estudar sobre network. Sim, eu dou curso de network, porque muita gente não sabe. Não, eu tive que estudar. Eu falei, gente, homem vai no futebol, faz network no futebol, faz naquela cervejinha, olha aí, eu tô dizendo, ó, faz network lavando o carro, faz, né? E aí eu ia trabalhar, ia pegar as crianças, ia para casa. Ia trabalhar, pegava as crianças, ia no inglês, na dança, para casa. Mas é porque a gente vai assumindo essas múltiplas funções e vai se sobrecarregando. E aí, muitas vezes, não digo todos, mas a maioria dos homens é trabalho, casa, não sabe qual é o nome da professora do filho, não sabe o que está se passando. Então, vamos dividir mais essas tarefas para que sobre tempo para a mulher também. Sim, sim. E aí foi quando eu comecei a estudar mais sobre, quando veio a pandemia também, eu tive que me reinventar.
porque os hospitais fecharam para Fecharam, as né? cirurgias Só da neurocirurgia. urgência, né? Exato. O que eu vou fazer se as minhas cirurgias foram todas canceladas, né? E aí foi quando eu montei a clínica, no meio da pandemia. Falei, vou montar a clínica. Os meus pacientes estavam com medo de ir no hospital, né, se contaminar. E na clínica eu atendia uma pessoa por hora e ninguém se encontrava. Uhum. Então foi assim que começou a Zendô. E aí eu comecei a estudar sobre o network, como é que eu ia fazer o Instagram para a clínica, como é que eu ia me comunicar com esse paciente que estava com medo de ir no hospital. E aí eu conheci um pouquinho mais sobre o empreendedorismo. Não conheço como você conhece, Imagina. mas assim, eu me encantei com esse tema, porque é um tema que a gente traz para o nosso dia a dia, né? Para o nosso cotidiano. Você saber se liderar é muito importante, saber o que você quer fazer, o que faz sentido para você. E aí, no Exatamente. final da consulta, assim, de um paciente com dor, no meu caso, ai, doutora, eu tenho dor, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu durmo tarde, eu tenho um problema no meu trabalho, eu odeio meu trabalho, eu detesto a reunião de família, porque quem tem dor tá sempre Tá mal-humorado, dor irritado. crônico, né? É. Tá irritado. E aí, no final da consulta, depois que eu já examino, vejo tudo, aí eu pergunto para o paciente assim, e qual que é o seu projeto de vida? E você sabe, Michele, que a maioria se Não assusta. sabe. É isso que eu tô te falando. Eu comecei a fazer a mentoria Não de sabe. carreira empreendedora justamente por causa disso. As pessoas não sabem o que Não. querem para si. Mas não é. Eu achei incrível isso. Eu falei, gente, a pessoa não sabe. Mas é porque, Cissa, a gente, como você falou lá no começo, a gente entra numa faculdade para ser técnico. Isso. A gente não aprendeu E empreendedorismo, fica, a gente não né? aprendeu gestão estratégica, a gente não aprendeu nada. Você aprendeu a abrir uma cabeça e Foi. operar. É isso. Você aprendeu a identificar uma doença. Isso. Acabou. E, A gente... e se dê por satisfeita. E se dê por satisfeito. A gente aprendeu. Eu tô fazendo É. mestrado agora de. Gente, eu tô esquecendo o Laís do céu. Eu tô esquecendo o nome do meu mestrado. Educação Profissional e Tecnológica. Pronto. E a lembrou. gente passa pelo estudo do mundo do trabalho. É diferente de mercado. Mercado realmente é uma mercantilização. O mundo do trabalho envolve o ofício. Não sabia Né? dessa diferença. São tá. diferenças, né? Isso são fundamentações filosóficas até. E aí, a gente passa exatamente por essa questão. Se eu não sei o capitalismo desenfreado, né? Eu sou da linha do capitalismo consciente. Certo. Amo o capitalismo, contanto Tá. que a gente reveja também vários conceitos. Mas o capitalismo desenfreado, ele forma só mesmo mão de obra para o mercado de trabalho, que são essas pessoas técnicas, todos nós, né? Entendi. Entendeu? E você sabe que aí eu vejo até, eu fico me questionando sobre a educação atual também, porque eu já vejo isso para as minhas Que filhas, entra né? no mesmo ciclo vicioso. Uhum. São crianças formadas para passar no Enem hoje em dia. Toda a grade curricular é feita só para passar no Enem. Cadê a educação cidadã? Cadê a educação social? Cadê isso E aí? é muito importante, né? E aí, e voltando para esse tema do que você quer para sua vida, aí eu tinha um paciente com muita dor, muita dor, muita dor, um empresário, aí ele falou assim, já sei o que eu quero. O que você quer? Ele falou, quero correr. Eu falei, correr? Pronto. Ele eu falei, então começa a correr. Simples assim, eu falei, vamos, vai no cardiologista, faz o exame, se ele te liberar, começa a correr. Aí ele, doutor, eu vou correr uma maratona. Eu falei, tá bom, então bora ver quando é que vai ter aqui em Manaus. Ele falou, aqui em Manaus eu vou correr em Paris. E montou essa estratégia Isso dele. é E virou uma meta. motivação. Então, né? em cima desta corrida, essa maratona que ele foi participar em Paris, ele soube dizer sim e não para várias coisas. Exatamente. É simplesmente isso que as pessoas não entendem, Cissa. E eu achei magnífico, porque uma consulta de dor, ele saiu com a maratona de Paris, né? E aí, muitas pessoas também assim criticam, falam, nossa, mas você é neurocirurgião, você tem que operar. E você está tendo esse tipo de consulta, eu digo, gente, olha só, o que é cirúrgico, eu sei indicar que é cirúrgico, vou operar. E o que não é cirúrgico, eu vou dizer, olha, assim mesmo tu vai ficar com essa dor. Não, bora ver o que está acontecendo, o que eu posso ajudar, se precisa ir no psicólogo. E aí eu vejo que no Amazonas tem um tabu enorme em relação ao autoconhecimento. Total. Tu também vê Total. isso?
Quando eu encaminho assim, olha, eu acho que você precisa ir no psiquiatra. Ah, não vou não. Não sou doido. Não vou, digo, não, mas não é por isso, é porque você tem que se conhecer, tem que saber se tem algum trauma na infância, alguma coisa que te marcou, alguma coisa que a gente precisa melhorar. E aí as pessoas têm essa resistência, né? Quando vão fazer esse planejamento na carreira, você acha que as pessoas omitem assim alguma coisa? Ou depois de um tempo a pessoa já te conta tudo, já fica logo completamente aberta? Quando eu faço a mentoria personalizada, que essa aqui é 1 a 1, Tá. né? A primeira coisa que eu falo, tudo aqui é confidencial e eu preciso que você seja sincero comigo. Porque não adianta a gente querer... O teu trabalho é a ponta da lança de muitas coisas que vem acontecendo. Sim. Como é esse exemplo que eu te dei da moça. Né? Ela, poxa, Michele, eu assumi, sou head de inovação da empresa dela, muito grande e tal. E agora eu não sei como lidar. Eu peguei a oportunidade, lógico, mas eu não sei como lidar. E aí eu fui entendendo a cabeça dela. Né? Fui entendendo todos os medos, os anseios. Tanto que a gente já tá indo para a terceira sessão, trabalhando só ela, pessoa. Vai ser da metade pro final que eu vou trabalhar a profissão, a carreira em si. Porque se ela não entender o que move, o que para, o que amedronta, o que motiva, vai continuar naquele automático cheia de problemas psicossomáticos. Sim. E para quem está nos assistindo, que não gosta da sua carreira, que está insatisfeito, que detesta a segunda-feira. Eu amo a segunda-feira. Eu fico tão triste também. quando a pessoa não gosta. Eu também. Eu amo a segunda-feira. Eu amo cada dia da semana. Para mim, todos eles fazem sentido. Exatamente. E para quem está nos assistindo, que está muito desanimado, desestimulado e que quer conhecer mais sobre o teu trabalho, como é que pode entrar em contato contigo, como é que funciona a mentoria? Queria que você falasse sobre isso agora. Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa, a qualquer tempo. Né? Eu sempre falo, quando eu comparo as pessoas com a empresa, as empresas fazem seu planejamento estratégico anual, de cada ano. Por que você não está fazendo a mesma coisa com a sua carreira? Né? Ah, não, mas eu já tenho, sei lá, 15 anos de mercado, tô satisfeito. Será que tá mesmo? Será que não pode melhorar? Será que não pode melhorar? Será que não pode fazer mais sentido para você? E será que o mundo não está mudando tão rápido em volta que você está ficando para trás? Você está ficando para trás. Né? Muita coisa no mundo já está mudando. Sim, e rápido. E rápido. A gente já tem inteligência artificial que já faz diagnóstico. Sim. E aí? O que eu vou fazer com um monte de médico humano? Exatamente, vão ter que se reinventar, como foi na pandemia também, né? A gente teve algumas pessoas, claro que foi um momento muito triste, de muita tragédia, mas ou a gente ficava só se lamentando, né? Nossa, e agora, o que eu vou fazer? Ou então, não, eu vou para a linha de frente, eu vou trabalhar, eu vou para o pronto-socorro. Eu lembro que meu pai dizia assim, não vai trabalhar não, fica em casa. Não, mas eu fiz o juramento, eu vou, então tem um propósito, né? Se você não tem esse propósito, não, eu acho que não segue. E outra pergunta também que eu queria te fazer é assim, as pessoas têm muito medo de empreender, todo mundo fala bem assim, de 10 empreendedores, 8 dão errado. Né? O que você fala para essas pessoas que falam, não vou não, vou ficar aqui mesmo nesse meu emprego, que paga esse boleto, eu não gosto, mas paga... Vou aceitar isso. Qual o conselho que você daria para essas pessoas que estão insatisfeitas, mas não fazem nada também, né? Conhecimento é poder. Ninguém vai deixar você entrar numa sala de cirurgia para operar o cérebro de alguém se você não tivesse feito a sua faculdade, a sua especialização. Sim. Por que para qualquer coisa que a gente quer fazer na vida, Cissa, a gente tem que estudar. Quando eu engravidei do Máximos, o que foi meu raciocínio? Nunca fui mãe. Eu fui filha. Eu passei os 9 meses estudando, lendo. E eu te garanto que eu sou uma mãe super companheira, super amorosa. Não sou uma mãe que bate. Tenho, às vezes, vontade de pegar pelo pescoço? Tenho. Mas eu tenho que racionalizar. Eu sou muito companheira do meu filho. Você gosto, se preparou, né? Porque eu me preparei para ser mãe. Se eu quero ser empreendedor, as pessoas acham que é só eu produzir esta caneca e vender esta caneca. Mas aqui nesse meio, né, no meio dessas duas canecas, tem o que a gente chama de gestão.
As pessoas acham que é só esse ponto e esse ponto. Só que isso aqui é que sustenta esses 2 pontos. Sem gestão, não tem. Isso aqui vai desabar. Entendeu? Então, as pessoas têm que estudar para entender se conseguem ser empreendedores ou não. E aí, por isso que, mais uma vez, eu volto para a mentoria de carreira. Porque não é todo mundo que tem condições de ser empresário. Mas todo mundo pode ter uma mentalidade de empreendedor. E aí, você pode ser empreendedor lá na empresa que você trabalha. Na sua carreira. Na sua vida. Na casa. Na sua casa. Contanto que você entenda as suas motivações e seus propósitos. Entendeu? Então, é essa que é a questão. Como a gente foi ensinado só para ser técnico, a gente não sabe o que é isso. E tá tudo bem, só que não justifica continuar desta forma. Uhum. Entendeu? Muito, muito bonito isso que você falou. Eu acho que quem está nos assistindo, assim, deve anotar tudo isso que ela disse, porque é uma coisa que eu levo pro meu dia a dia, que eu não sabia antes. Que eu trabalhava, ia para casa, trabalhava. Então, a partir do momento que eu comecei a realmente a ter as rédeas sobre a minha vida, a me liderar, a estabelecer o momento que eu quero fazer uma caminhada, que eu quero ir para academia, não por luxo, mas porque faz parte da vida saudável também, estabelecer o horário do sono, saber com quem que eu vou sair, com quem eu não vou também. Esse grupo aqui não faz muito sentido para mim, eu não vou. Essas pessoas me fazem bem, então eu vou. Chegou uma época agora com meus 37 anos que eu só faço o que me faz bem. Exatamente. Claro que tem reuniões que eu ainda vou. Eu tô abrindo agora outra reunião, Fica meu Deus do céu. Mas eu acho importante isso, e para você que está nos assistindo, que quer mudar de carreira, que quer mudar a sua vida, que não sabe por onde começar, procure conhecimento, como a Michelle falou. No início eu tinha muita vergonha de falar, não falava de jeito nenhum, eu só lia no teleprompter. Depois eu comecei a falar um pouquinho e agora já estou no podcast, gente. Tudo é um começo. Sim, eu gosto de falar Tudo sobre é um isso, começo. porque às vezes as pessoas nos veem assim, neurocirurgião, tem um podcast, tem um Instagram, mas não sabe tudo que a gente já passou e tudo que já deu errado para chegar até aqui, né? Então, você que acha que não consegue, você consegue sim, qualquer pessoa consegue, é só ter persistência, dedicação e procurar conhecimento. E se vocês quiserem saber mais sobre empreendedorismo, sobre carreira, como fazer essa gestão, procure a Michelle, que eu sou assim suspeita, mas ela é um gênio, assim, eu admiro demais. Pode ir no Instagram dela, que vocês vão ver várias informações importantes, cursos que ela já fez, os mentorados também, e eu tenho certeza que vocês vão ter assim um conhecimento maravilhoso para fazer a gestão da sua vida também. Obrigada, minha amiga, por tudo. Imagina. E vamos, que eu já quero agora. Fala da tua aula do dia 25. Pois é, dia 25 de outubro. Acompanhem lá na minha rede social, @Michelle Guimarães AM. Eu vou fazer uma aula sobre estratégia de carreira. Você que está começando sua carreira, está no começo de carreira, você que quer repensar sua carreira, como você vai montar um planejamento de carreira para que você realmente se sinta motivado, assim, a olhar sua carreira e dizer: agora eu entendo para que eu levanto todo dia e saio para trabalhar. Que não é só para pagar boleto. É para algo que faz sentido na minha vida, além disso. E amar a segunda-feira. Então, dia 25 de outubro, eu vou divulgar nas minhas redes sociais, mas vai ser uma aula super maravilhosa para você repensar a sua carreira. Obrigada, minha amiga. Obrigada, Laís, Matheus. Obrigada, Rede Onda Digital. Um abraço em todos vocês. Espero que tenham gostado desse assunto que é tão maravilhoso. Um beijo. Tchau, pessoal.